Fala aí, rapaziada. Tudo bem com você, meu? Eu quero conversar com você hoje sobre dificuldades. Não sei se você já passou ou você tá passando. Recentemente eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida, assim. Acho que hoje, falando de pandemia, a gente tem passado muito, né? A gente tá começando e vai começar a ser mais constante aqui no nosso canal do YouTube. Então, acompanhe a gente aí nisso. Então, vamos lá. Falando de dificuldade, uma história que me chama muita atenção é a história de Abraão, história clássica de Abraão. A gente conhece muito Abraão, né? O pai da fé, o pai de multidões. Quando a gente ouve muitas vezes, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Grande homem na Bíblia, Deus se revelava de uma maneira muito ímpar, assim, com Abraão. Mas a história, vamos colocar que a história começa, e ela é narrada lá em Gênesis, por volta dos capítulos 16 até o 23, 24 ali. Começa com o Senhor falando para Abraão sair da casa dele e tal, ele sai, mas o ponto de partida que eu quero trazer para vocês é quando Deus promete para Abraão que ele vai se tornar o pai de multidões. Olha as estrelas no céu, olha as areias na praia, assim vai ser a tua descendência. E por mais que Abraão não chega a ver a descendência, e que hoje a gente vê, né, que o Senhor cumpriu, quando Abraão recebe essa promessa do Senhor, a gente conhece bem a história, é o clássico, mas eu sou velho, minha mulher é velha e tal. Sara até ri, né? A Bíblia narra que Sara ri e fala, como que eu vou ter filho agora? Mas Sara vem de uma maneira bem intencionada para Abraão, e ela fala, a gente não tem como, tô parafraseando, claro, né? Mas a gente não tem como ter filho, eu não tenho como, eu já sou idosa já, eu não tenho como te dar filho. Então toma aí a nossa serva Agar, tem relações com ela e, nossa, faz todo sentido através da vida de Agar e Deus vai cumprir a promessa na tua vida e ele vai fazer tudo o que ele quer. E aí eu quero abrir um parênteses, esse não é o único momento na Bíblia que a gente vê que pessoas têm algo do Senhor, têm uma promessa, têm um propósito e elas dão ouvidos para outras pessoas e que muito bem intencionadas e que até muitas vezes até crendo que vem do Senhor aquele conselho, mas acaba se tornando em maldição, né? Se a gente olhar para Davi lá, Davi quando decide, não, eu vou lutar contra Golias. Saul, nesse momento ainda, Saul não estava perseguindo Davi, ele tinha ainda muita estima por Davi, e Davi fala, não, eu vou lutar contra Golias, deixa comigo que eu vou arregaçar. Saul vem com boa intenção no coração e fala, não, então beleza, então já que você vai, mas toma aqui a minha armadura, que provavelmente era uma ótima armadura, era reforçado, né, era do rei. Na hora que Davi coloca a armadura, diferente de Abraão, ele escolhe não dar ouvidos para Saul, ainda que fosse bem intencionado. Ele fala, não, isso aqui é desajeitado, eu não sei andar com isso, não é isso que o Senhor tem comigo. E ele abre mão daquela armadura e a gente conhece o desfecho da história, como aquela decisão foi bem tomada por Davi. Mas voltando na história de Abraão, Abraão dá ouvidos a Sara. E ele tem relações com Agar e nasce Ismael, a gente sabe depois o que acontece. Mas essa não foi a decisão correta a tomar. Ainda que Sara tivesse bem intencionada, quem tinha a palavra do Senhor era Abraão. Ele sabia o que Deus tinha com ele. Deus se revelou para ele de maneira muito íntima, né? E real, assim. Mas, de qualquer forma, Abraão passa mais de 13 anos tendo que remoer aquilo. E a Bíblia não conta no detalhe esse tempo, mas eu imagino Abraão sofrendo muito, assim, sabe? Talvez chorando, porque aquela promessa do Senhor, ele já era bem idoso, assim. Aquela promessa do Senhor provavelmente se tornou algo o maior na vida dele, assim. Não só porque o próprio Senhor prometeu que aquilo aconteceria, mas também porque se a gente olhar para a época, a gente vê muito a Bíblia narrando como uma mulher X veio se tornar a mãe da nação Y lá. Essa mulher, filha de não sei quem, virou a mãe do povo edomita, dos hititas e por aí vai. Então a questão de descendência é algo muito importante nesse momento da história. Até para nós ainda mas era muito mais. Então a gente percebe que essa promessa de Deus a Abraão vem ao encontro de algo que já era muito importante, então muito provavelmente se torna uma coisa gigantesca. E cara, eu ouso dizer que a dificuldade que você está passando não é numa área da sua vida que você dá pouca importância. Geralmente, quando nós somos levados ao Senhor para um lugar de vale, assim, Ele nos leva em uma área que nós damos valor, sabe? Que é muito importante para nós, assim como Ele levou Abraão. Mas você pode perceber, daí eu quero vir para dois acontecimentos muito importantes.
O primeiro deles é quando Deus pega e fala: Abraão, eu vou marcar toda a tua descendência e a marca que eu quero ter com vocês é a da circuncisão. Então, se você quiser aí entrar mais no detalhe, procura aí o que é circuncisão, mas é algo que eu imagino ser bem dolorido, assim. E Abraão mesmo, talvez seja uma coisa nada a ver, você fala assim, mas eu vou ter que cortar o meu prepúcio e do meu filho? E Deus fala que ele vai ter que cortar no 8º dia de vida o prepúcio do filho dele, e todos os descendentes têm que fazer isso. Parece um negócio nada a ver, né? E se a gente hoje talvez for para pensar, a gente poderia até falar assim, nada a ver, acho que Deus está viajando, acho que não vem isso de Deus. Mas você percebe que Abraão já teve um bom tempo para começar a digerir e ser moldado pelo Senhor, para agora falar assim, não importa, se o Senhor está me dando essa direção, eu vou fazer isso. Então imediatamente ele marca no próprio corpo, marca o corpo de Ismael, filho dele, e depois quando Isaac nasce, no 8º dia, ele vai lá e marca o corpo de Isaac também. Mais tarde, quando Isaac já está um pouco mais velho, a gente sabe que o Senhor pede que Abraão sacrifique a vida de Isaac, entregue para ele, né? E um ponto muito interessante é que depois de todo esse tempo que Abraão teve para remoer tudo aquilo, para mastigar, para ser moldado pelo Senhor, a Bíblia, em qualquer versão que você for ler, ela fala que Abraão acordou bem cedo, ou que de madrugada Abraão já acordou, já preparou as coisas, pegou o filho dele, os servos, pegou a lenha e foi para a montanha. E você vê que interessante, né? Ele entendeu que ele não poderia dar ouvidos para outras pessoas naquele momento. Eu imagino até que talvez ele saiu bem cedo, aproveitando que Sara estava dormindo, para evitar que Sara viesse, mas o Senhor falou que ele quer que você sacrifique o nosso filho, pode ser que ele só queira que você envie Isaac para uma terra mais distante, isso vai ser como um sacrifício para nós. Ou sei lá o que Sara poderia pensar. E cara, eu não tô falando que Sara é o capeta, que qualquer coisa desse tipo, assim. Ela é mãe, ela amava o filho dela de qualquer forma, e ela tinha boas intenções, assim como ela tinha lá no início, como eu comentei com vocês. Mas Abraão, ele sabia o que Deus tinha com ele. Ele ouviu o que o Senhor tinha, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, agora, ele tinha aprendido, ele tinha sido moldado, a obediência dele tinha sido tratada e provada pelo Senhor em todos esses anos que ele teve que ficar esperando. Então, ele sai bem cedo e ele foca naquilo, sabe? Esse é um ponto muito importante. Vamos colocar que, se um primeiro ponto, que talvez até mais clichê, né? Se você está passando por essa dificuldade, cara, creia que o Senhor está te moldando e que Ele está tratando o seu coração para o que Ele quer fazer. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, quando Abraão ouve isso do Senhor, ele não fica pensando se, deixa eu então... deixa eu esperar um pouco, ver se o Senhor vai confirmar isso no meu coração, ou se não, mas Deus, se o Senhor está me pedindo isso, mas o Senhor me prometeu lá atrás que o Senhor ia fazer muitas nações através da minha vida, e agora o Senhor está pedindo meu filho, o que o Senhor quer fazer? Será que eu vou sacrificar e depois o Senhor vai me dar outro? Cara, a gente não vê a Bíblia narrando Abraão cogitando essas coisas e se, muitas vezes nós somos assim. Deus, então se eu estou passando por essa dificuldade, então se o Senhor está me pedindo para fazer tal coisa, então será que... Cara, Abraão acorda bem cedo, ele vai lá, pega, leva o filho dele. E a gente vê que ele de fato ia oferecer e sacrificar o filho dele. Até que o anjo vem lá, o Senhor vem e segura a mão dele e daí tem um carneirinho lá para que ele pudesse sacrificar. O ponto é que Abraão foi até o fim naquela direção do Senhor para a vida dele. Ele não ficou floreando ou se o Senhor está te dando uma direção para esse tempo, ainda que seja só para esse tempo, abrace essa direção, sabe? Viva essa aventura com o Senhor. Pedro, você está falando aventura? Você está falando que Abraão sacrificar, matar o filho dele era uma aventura? Cara, que aventura que Abraão não viveu e depois ele veio se tornar o pai da fé por causa dessa aventura que ele viveu. Seria uma dor muito grande para o coração de Abraão? Muito provavelmente. Mas perceba que com essa decisão, com esse posicionamento de Abraão, depois de ter sido moldado nesse tema que foi tão importante, que se tornou uma coisa tão grande na vida de Abraão, até hoje ele é o cara que quando a gente fala de Deus, a gente coloca o nome de Abraão no meio, sabe? Então, o Deus usou aquele momento
usou aquela situação, usou tudo aquilo para que um propósito gigantesco fosse concretizado através da vida de Abraão, através dessa experiência que eles tiveram. Então creia que se você está passando por uma dificuldade e que essa dificuldade hoje nada faz sentido e que já é numa área da tua vida que você fala assim, mas eu já sou muito vulnerável nessa área, já é um sonho muito grande para mim, assim como foi para Abraão. Creia que o que o Senhor está fazendo na tua vida, Ele vai transformar em algo muito grande. Ele vai te usar para impactar a vida de muitas pessoas. Ele vai cumprir um propósito muito grande, porque Ele sabe que Ele precisa de algo importante para você, para fazer algo importante. Então, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, envia aí para um amigo teu. Eu creio que muitas pessoas têm passado por dificuldade hoje em dia. O Senhor tem ministrado e tem me sustentado. Eu tenho certeza que Ele vai sustentar a tua vida também e a vida dos teus familiares, das pessoas que estão ao teu redor. Que Deus te abençoe e até a próxima.